Bom dia, bom dia. Estamos aqui na primeira live do ano sobre sabedoria. E para quem não me conhece, me chamo Wesley. Eu estou iniciando um projeto no Instagram de todo dia pela manhã a gente acordar com um entendimento, uma reflexão sobre o livro de Provérbios, sabendo que todos nós, pela manhã, precisamos de uma palavra, precisamos de uma direção para iniciarmos a nossa semana. Por exemplo, hoje, aqui é segunda-feira, e nesse início de semana, eu acredito que é necessário a gente refletir sobre algumas coisas, alguns pontos necessários para a nossa semana, para este dia. Talvez você que está aí onde você vai receber esse vídeo, talvez você está vivendo dias que você não tem compreendido, mas você precisa entender que todos os dias que vivemos eles fazem parte do nosso processo, do nosso propósito, e nos levará para um lugar, que é o lugar da onde nós temos que chegar, e Deus precisa nos preparar para que possamos ter condição de entender o que Ele está fazendo. Hoje é o dia 20 de março. Eu quero estar aqui meditando com vocês em Provérbios, capítulo 20, e estar lendo com vocês aqui para que a gente possa extrair algumas lições. E eu acredito que este Provérbios de hoje, esse capítulo 20 de Provérbios, tem alguma coisa para nos acrescentar, ok? Lembrando que o livro de Provérbios é um livro muito interessante, porque a maioria das direções, a maioria dos ensinamentos hoje em vários campos, por exemplo, ensinamentos no campo da produtividade, ensinamentos relacionados ao tempo, ensinamentos relacionados com o ser, com essa máquina que somos nós, o ser humano. E quando eu digo máquina, eu falo na complexidade que é o homem e o seu interior. O livro de Provérbios, ele é a fonte de muitos homens que extraíram deste livro grandes lições para a nossa vida em especial, ok? Então eu quero aqui estar lendo com vocês Provérbios capítulo 20, partindo aqui do versículo 1. Eu quero estar fazendo alguns pontos aqui para a gente estar meditando. Provérbios capítulo 20 começa assim: o vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Salomão, ele vai falar a respeito do vinho
e da bebida forte. Salomão aqui ele quer trazer para a gente uma condição de dependência, onde às vezes algumas coisas elas roubam de nós o controle, né? Uma coisa que nós temos que entender é que Deus ele fez cada um de nós com uma capacidade. O primeiro ser vivo, que foi Adão, e eu respeito quem acredita na ideia, né? Na teoria, por exemplo, a teoria da revolução ou a teoria da criação do universo, que muitos defendem no campo científico, no campo de estudo, mas eu e nós, pela palavra, percebemos que o homem é criação de Deus. Tudo que nós vemos aqui é a criação de Deus. A perfeição do universo é algo que você não consegue remover um ser tão perfeito como Deus da criação do universo. O universo ele não pode existir se não existir Deus, pela grandeza do universo. O homem ele não pode existir se tirar Deus da criação do homem. A perfeição do homem, do seu cérebro, do seu corpo. Então, é muito sério isso, a gente entender que nós somos criação de Deus, fomos formados por Deus. Então, nós crendo nisso, você olha para a grandeza do homem e você percebe na Bíblia que o primeiro homem, Deus deu para ele uma condição. Deus disse para Adão que era para Adão dominar a terra. Ou seja, Deus deu para Adão o poder de domínio. Então o homem tem o poder de domínio. Mas toda vez que o homem despreza esse poder de domínio, toda vez que o homem ele esquece desse poder de domínio, ele é dominado. Então Salomão aqui está falando sobre que ele vai dizer sobre o vinho e a bebida forte. Ele está dizendo sobre coisas que arrancam de você esse poder que já foi te dado. Entenda isso. Se você quer alcançar os seus objetivos de vida, se você quer prosperar, se você quer ter um relacionamento produtivo com o seu cônjuge, você precisa entender que você tem que dominar tudo à sua volta, porque esse é o princípio inicial da criação, que Deus deu ao homem o poder de domínio. Então é isso. Então Salomão vai fazer uma comparação de que o vinho e a bebida forte é colérica, ou seja, o vinho e a bebida forte, eles têm um poder de domínio, eles têm um poder de assaltar o homem. O homem, quando eu digo de modo geral, ele assalta o homem e tira do homem esse poder de dominar, fazendo com que o homem se torne escravo. Tudo que arranca de você essa identidade de alguém que nasceu para governar, para dominar, tudo isto está fazendo com que você venha sair do plano original de Deus para o homem, que é a criação. Quando Deus criou o homem, deu ao homem o poder de domínio. Então Salomão está dizendo que quem é enganado desse modo não é sábio. Então se alguma coisa está te prendendo ao ponto de que você não consegue controlá-la, você não é sábio. Então lhe falta sabedoria. Versículo 2 está assim: o temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva, peca contra a sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo o tolo é intrometido. Versículo 3, Salomão ele vai falar sobre a honra do homem que cessa conflitos. Olha, hoje é segunda-feira, estamos começando a semana aqui, e uma das coisas que durante a semana vai acontecer muito no nosso conceito aqui é que de fato no decorrer da semana algumas situações vão surgir para que alguns conflitos venham a acontecer.
E interessante, nós precisamos entender que os conflitos eles sempre vão existir e os conflitos fazem parte do nosso dia a dia, da nossa trajetória de vida. Então, quando você entende que os conflitos fazem parte, você precisa estar preparado se algum conflito existir, né? Mas aqui, Salomão vai dizer que a honra para um homem é cessar conflitos, ou seja, os conflitos vão acontecer, vão surgir, mas um homem que é um homem honrado, quando Salomão fala de homem, ele fala no contexto geral de homem e mulher, ele está dizendo que o homem que tem honra, ele é um homem capaz de cessar os conflitos. E o que é cessar o conflito? É mais ou menos assim, você acendeu uma fogueira e essa fogueira agora está começando a apagar, e se você quer que esse fogo apague, dependendo da ocasião, por exemplo, vamos supor que começou a queimar um pedaço, uma parte de um terreno perto da sua casa. Se você quer que esse fogo não se alastre, você precisa cessar aquilo que alimenta o fogo. Da mesma forma, aqui a comparação que Salomão está falando do homem que tem honra, que é um homem que sabe cessar o conflito. Ou seja, para que você cesse essa chama que está tomando conta daquele lote perto da sua casa, que pode danificar o muro da sua casa, você tem que tirar daquele lugar tudo que possa alimentar o fogo. Então, um homem que tem honra é um homem que é capaz de não alimentar o fogo do conflito, mas ele cessa tudo aquilo que possa alimentar o fogo ao ponto do fogo se alastrar. Assim é na nossa vida. Se no seu trabalho algum conflito se instaurar, não seja aquele que coloque lenha no fogo. Se no seu casamento algum conflito iniciou por esse tempo, não seja alguém que coloque lenha no fogo. Se dentro de você está tendo um conflito, talvez um conflito de ideia, de pensamento, de decisão, não alimente esse conflito de forma negativa, mas cesse. Ou seja, Salomão está dizendo que o homem honroso é aquele que cessa os conflitos, mas todo tolo é intrometido. O que ele está dizendo? Que diferente do homem que tem honra, do homem sábio, que cessa o conflito, os conflitos que acontecem à sua volta, o homem tolo é intrometido. Ele insiste em alimentar a chama de diversos conflitos e ele faz com que muitas pessoas saiam dali queimadas. Entendam? Se você não ter capacidade de cessar alguns conflitos ao seu redor, muitas pessoas sairão queimadas deste incêndio que você alimentou. Elas sairão queimadas porque você não foi alguém capaz de interromper o conflito, mas você alimentou o conflito. Então, ele vai dizer que o tolo ele é intrometido, mas o homem que cessa conflitos, ele é um homem que é honrado. Versículo 4. O preguiçoso não lavará por causa do frio. Portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. O livro de Provérbios é um livro tão inteligente que ele tem resposta para todas as áreas da vida. Aqui, Salomão vai falar sobre a preguiça e, basicamente, o que é a preguiça? A preguiça é quando nós deixamos de fazer alguma coisa mediante a uma fragilidade que temos em relação a nós mesmos. Todo preguiçoso, ele, por exemplo, ele não faz algo, não é porque ele não quer, porque muitas das vezes ele quer, mas o preguiçoso, ele não mede as consequências de não fazer aquilo que ele precisa fazer. Interessante, Salomão capítulo 6 aqui de Provérbios, ele vai falar sobre as formigas. Ele vai dizer, vai ter com as formigas o preguiçoso. É um texto muito conhecido e Salomão ele está comparando-nos com uma formiga. E se você depois achar algum grupo de formigas no terreiro da sua casa, preste atenção nas formigas. Elas têm algumas coisas que a gente pode aprender com elas. Primeiro, elas geralmente trabalham em conjunto, porque ninguém cresce ou ninguém faz nada sozinho. Se você está tentando fazer algo sozinho, provavelmente você pode conseguir, mas você vai demorar mais tempo para conseguir.
Mas se você tiver alguém para te ajudar, você vai mais longe. Então ele vai dizer que o homem tem que ir ter com a formiga. Então a formiga, primeiro, ela trabalha em conjunto. Geralmente as formigas, elas trabalham em conjunto. Segundo, elas trabalham num tempo adequado para trabalhar. É comum elas trabalharem em tempo de verão, onde não tem chuva, e elas começam a se preparar para o tempo difícil, que é o tempo de chuva, o tempo de uma estação ruim. Porque as formigas entendem que existem momentos que nós temos que aproveitar o tempo que temos, aproveitar a situação, para quê? Para que a gente possa preparar, estar um pé na frente de condições que possam acontecer no decorrer do nosso tempo. Então as formigas geralmente elas trabalham, elas se preparam no verão, para que quando cheguem no inverno elas estão preparadas com alimento estocado, com folhas estocadas. E aí está o problema às vezes da gente. A gente não aprende com as formigas. Nós, na condição aqui da preguiça, deixamos de fazer o que temos que fazer no hoje, pensando que o amanhã também será um dia tranquilo, e às vezes não é. E às vezes somos pegos de surpresa. Às vezes nós somos pegos de surpresa no amanhã, porque no amanhã nós não estamos preparados, porque desprezamos o hoje que passou. O que eu estou querendo dizer? É muito simples. Salomão está falando aqui que o preguiçoso não lavrará por causa do frio. Ou seja, por causa do frio, o preguiçoso ele não vai fazer o que tem que ser feito. E o que é o frio? É uma condição, é uma situação, é uma variação de tempo. E ele não lavrará por causa do frio. Ou seja, aqui Salomão está falando de um homem que é do campo, que tem costume de lavrar a terra. E ele está dizendo que por causa do frio, um homem não lavrará. Ou seja, por causa de uma situação que não está tão favorável, ele vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Quando Salomão está falando isso aqui, Salomão está nos dando uma lição. E a lição é que você não pode deixar uma situação desfavorável te impedir de fazer o que é necessário fazer. Não deixe para amanhã, essa frase é clássica, não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Eu fui num evento sábado agora, e desse evento que eu fui, eu estava lá, e uma frase que um palestrante soltou, e é verdade, a gente não deve perder algumas oportunidades, porque tem oportunidades que nunca mais elas voltam para as nossas mãos. É isso. Então, se você não fazer a sua parte, se você não fizer o que é necessário você fazer, se você não se posicionar, se você deixar um momento difícil impedir você de fazer o que é necessário, igual aqui o conselho de Salomão, que o preguiçoso não lavrará por causa do frio, você vai sofrer alguns danos. Por quê? Olha o que Salomão vai dizer. Portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. Olha só, Salomão está dizendo que o preguiçoso que não lavra por causa do frio, na colheita nada terá. O que Salomão está falando? Você precisa plantar para você colher. É simples. Se você não plantar, você não vai colher. Pensa comigo, se dois homens, eles são amigos e eles acham um campo, e eles resolvem plantar, e eles preparam a terra, eles aram a terra, e aí eles dizem, amanhã, de manhã, tal horário, às 8 horas, vamos vir para cá porque nós vamos plantar juntos, porque um ajuda o outro. Chegou no outro dia, um dos dois homens chega no campo com as sementes, preparado para plantar, e ele olha para o lado para o outro. O outro, que ia estar também lá, não chegou. E ele até espera por um tempo o outro chegar, porque eles combinaram que iam plantar juntos. E aí, passando um tempo, esse outro homem que iria, ele não foi.
Então esse que estava lá, ele sabe que é necessário, que ele tinha que plantar, porque implantar, ele tomou a decisão de plantar porque ele queria colher, ele planta as sementes. Ele planta as sementes na terra, várias sementes ali numa parte da terra que era uma parte do terreno que ele combinou com outro homem que não veio, e ele planta e vai embora. Depois de um tempo, claro que ele se encontrou com esse homem, conversou, porque você não foi, eu não vou, dessa vez eu não vou plantar, eu resolvi esperar um pouco mais, enfim. Passado um tempo, os dois encontram, e o homem que não foi plantar naquele dia encontra com esse homem que plantou, indo até o campo para ver como estava o crescimento das sementes que ele plantou. E aí, esse que não foi plantar diz para ele: você está indo lá no campo? Ele disse: estou, eu vou com você. Aí foi os dois lá. E quando chegam lá, os ramos das sementes que aquele homem plantou já estavam começando a aparecer para cima da terra. Ou seja, agora são dois homens e um homem que não resolveu, que quis não plantar. Agora está vendo um homem que no mesmo dia que ele preparou a terra estava com ele, mas tomou a decisão de plantar. Quem vai colher depois? Percebe? Então, enquanto você ficar deixando para depois o que deve ser feito hoje, você vai continuar vendo pessoas plantando e colhendo, e você colherá. Então é isso. É tempo de plantar, porque o futuro só vai ser tempo de colher se você plantar no hoje. Então, não deixa para amanhã. Se você tem um projeto que está no papel como eu tenho, não deixa para amanhã. Tira do papel hoje. Se você tem um sonho e você tem que fazer algo para esse sonho acontecer, não deixa para amanhã. Faça hoje. Se você tem um propósito de, por exemplo, iniciar um negócio, não deixa para amanhã. Comece hoje. Plante hoje para que você colha amanhã. Quanto mais você demora para plantar, quanto mais você estende o momento de plantar, mais você estende e afasta de si o momento de colher. Então ninguém colhe se não plantar. Salomão está fazendo esta comparação. Versículo 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento trará para fora. Olha só. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento atrará para fora. Salomão aqui, ele vai dizer que um homem, quando ele é um homem que tem conselhos, ele é como se fosse um homem, alguém que tem águas profundas no seu coração. É muito bom quando você conversa com alguém que é uma pessoa que tem conselhos para te dar. Uma pessoa que tem condição de te dar palavras para o momento que você está vivendo. E isso é muito interessante você pensar. Por quê? Porque dependendo do ciclo de pessoas que você está inserido, vai lhe faltar conselhos necessários para que você possa avançar. Uma grande referência hoje do marketing digital, do empreendedorismo, que é o Pablo Marçal, ele disse em uma de suas palestras que eu estava vendo online, e ele disse isso e é muito interessante, ele disse que nenhuma ideia ela surge somente de uma pessoa. Ele disse que para uma ideia surgir, precisa ter a conexão de dois cérebros. Ou seja, você tem que se conectar com alguém para que desta conexão possa sair conselhos ou planos ou projetos, possam sair objetivos, possam sair ideias. Então, toda ideia que alguém tem foi porque ela se conectou com outra pessoa. Quando você entende isso, você precisa entender que o ciclo de pessoas que você convive pode estar te impedindo de avançar um pouco mais por causa dessa questão de que essas pessoas elas não conseguem fornecer para você a condição
de entender, a condição de, por exemplo, ir mais além, a condição de ter novas ideias. É muito interessante que quando você convive com um tipo de pessoa, você acaba se assemelhando com aquela pessoa, né? Você acaba estando igual àquela pessoa. Por exemplo, na Bíblia, quando Jesus estava no jardim de Getsemane com os discípulos e os soldados juntamente com Judas foi até lá, você vai perceber que Judas tem que beijar Jesus, porque todos eles eram iguais. A roupa deles eram iguais. Porque quanto mais eles andavam com Jesus, mais se parecia com Jesus. É por isso que Judas beija Jesus. E o que eu estou querendo dizer? Que o ciclo de convivência que você tem influencia você a estar bem ou a estar mal. Então, se você não conectar com pessoas que têm aqui dentro de si conselhos, que quando Salomão fala coração, ele não está falando somente do coração que bate, ele fala dessa conexão entre mente e coração. Então, se você não conectar com pessoas que têm conselhos guardados dentro de si, você provavelmente não vai chegar em lugares elevados como você chegaria se conectasse com pessoas que estão numa realidade mais à frente que você. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que economiza, você tem que andar e se cercar de pessoas que são economistas. Ao mesmo tempo, ao contrário, se você anda com pessoas que gastam desnecessariamente, você logo começa a gastar desnecessariamente, porque você é influenciado. Então, Salomão está falando que quem tem um bom conselho flui de dentro de si águas profundas. Mas ele vai dizer assim, mas o homem de entendimento trará essa água para fora. Do que adianta esse rio que sai de você? Na verdade, do que adianta esse rio que está em você se esse rio não mata a sede de ninguém do lado de fora? Uma ideia na sua cabeça é somente uma ideia. Um projeto no caderninho é somente um projeto. Alguém está esperando você liberar essas águas de dentro de você, esse conhecimento, essa palavra motivacional, este livro. Você tem que jogar para fora. Se essa água está dentro de você, onde essa água é uma água boa, é uma água que produz vida, você precisa entender que você tem que transbordar. Então, essa live que eu estou fazendo é a primeira live do ano de 2023. E quem está vendo essa live ou vai ver, entenda. Eu estou falando aqui algo que eu preciso viver, de fato. Esta live vai ser a primeira live, porém, essa live, quando eu fechar esse ano, só pegar um carregador, rapidinho. Quando eu fechar esse ano, eu vou fechar esse ano com, no mínimo, 365 lives. Vai ter dia que eu vou fazer 2 lives. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso transbordar. É necessário transbordar. Se você não entender isso, você vai continuar vivendo aquilo que você acha coerente viver. Você precisa entender, como eu tenho entendido, que existe algo dentro de você que alguém necessita para ir mais longe. Como que uma pessoa, um corredor, ele bate limites, ele rompe limites, ou ele consegue bater recordes, porque ele viu alguém que fez aquele mesmo caminho e conseguiu. Então, alguém precisa de olhar para você, talvez um vídeo que você lance no Instagram, talvez uma frase que você coloque no feed do seu Instagram, talvez uma frase que você coloque no status do seu WhatsApp. Alguém precisa daquela frase para ir um pouco mais longe, alguém precisa disso, alguém. E se você não colocar para fora essas águas, aquilo que está dentro de você e que dá vida, pessoas ao seu redor, elas vão continuar morrendo.
Quando alguém resolve transbordar, quando alguém resolve fluir de dentro de si essas águas profundas que Salomão está falando aqui, os primeiros que são impactados por essas águas são aqueles que convivem com essa pessoa. Os segundos são os amigos. O terceiro são os conhecidos. Até os inimigos, eles começam a beber dessa água quando você resolve transbordar. Então Salomão está dizendo aqui que é bom você ter águas profundas no seu coração. Mas se você quer mostrar que tem entendimento, o homem que tem entendimento traz para fora essas águas. Joga para fora. Versículo 6. A maioria dos homens proclamará a todos a sua própria bondade. Mas o homem fiel, quem pode encontrar? Salomão vai dizer para nós aqui que é muito fácil quando alguém se diz ser bondoso. Quando alguém bate no seu peito e diz: eu sou legal, eu sou bom, eu sou verdadeiro, eu sou compassivo. Quando alguém diz de si mesmo que ele é alguma coisa. Porque é fácil eu falar de mim mesmo, eu dar testemunho de mim mesmo. Mas Salomão vai dizer que não adianta você dizer que é. Porque quando se fala de fidelidade, o que está dentro de você é algo muito mais além do que somente palavras. Então Salomão está dizendo que o homem, de fato, o homem que ele é fiel, ele precisa entender que o que define a sua fidelidade é o que está dentro de ti. Logo, Deus conhece o nosso coração. Então, não se preocupe com o que as pessoas digam de você, sendo que Deus já conhece o teu coração. Deus já sabe o que está dentro de você. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu interior. E talvez as pessoas elas dizem de você aquilo que você não é. Mas entenda, o que as pessoas dizem de você não definem quem você é e nem aonde você vai chegar. Mas elas podem atrapalhar você se você quiser. Eu costumo dizer que nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque a única pessoa que não quer que você corra de manhã para você ficar mais em forma é você mesmo. A única pessoa que não quer que você seja mais produtivo é você mesmo. Então o nosso maior inimigo somos nós. Mas quando você entende quem você é em Deus, você na verdade não precisa provar mais para ninguém quem você é, porque Deus conhece o teu coração. Na Bíblia um profeta, que é o profeta Eliseu, e interessante que eu fui ontem na igreja, o pastor falou sobre isso. Eliseu, ele lá em 2 Reis 4, ele simplesmente passava na frente da casa de uma mulher de Sunem, que era casada com um homem, e toda vez que ele passava, essa mulher, ela falava: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Você não vai ver, no segundo livro dos Reis, ele dizendo para ela que ele era profeta, que ele era de Deus, mas ela vai perceber, porque foi Deus que mostrou para ela o interior de Eliseu. Perdão. Então você percebe que nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos, porque de fato, quando se necessário for, Deus é quem revelará o nosso interior. Então o que Salomão está dizendo? Não adianta você falar que é bom, porque quem conhece o nosso coração é o nosso Deus. Então Salomão, ele está dizendo sobre este conceito. Salomão está dizendo sobre o conceito de que você não precisa falar quem você é. Deus conhece o teu coração. Eu vou estar adiantando aqui um pouco mais, mas eu acredito que tem agregado aqui Provérbios capítulo 20 para nós,
para nossa meditação. Depois também você pode rever, a live vai ficar gravada, mas eu acredito que Deus, Ele tem falado conosco. Acredito que nesta manhã, eu creio que essa semana que está iniciando vai ser uma semana produtiva sobre a tua vida, sobre a tua casa, ok? Eu quero adiantar aqui, eu vou ler aqui o versículo de número 24. 24 está assim: os passos do homem são do Senhor. Como poderá um homem entender o seu próprio caminho? Salomão vai fazer um paralelo aqui entre passos e caminho. Enquanto Salomão está falando aqui que os passos do homem são do Senhor, Salomão está dizendo que tudo que você e eu iremos viver ou precisamos viver para entender o nosso real propósito. E de fato, se você nasceu, se eu nasci, é porque nós nascemos com um propósito. Então, quando Salomão está falando aqui que os passos do homem são do Senhor, é porque Deus já determinou algo sobre a tua história. Mas se você não quiser viver isto, nem Deus pode fazer você viver. Deus tem poder de nos fazer viver o propósito dele? Tem. Mas Deus, ele vai te dar as direções, colocar pessoas no teu caminho para te apontar o destino, te apontar o que faz parte do seu propósito. Mas se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas quando Salomão fala que os passos do homem são do Senhor, Salomão está dizendo que o Senhor já escreveu a sua história, já está escrito. Então, se os passos do homem são do Senhor, Salomão vai dizer: como então poderá um homem entender o seu próprio caminho? Como que você entende o seu caminho, sendo que agora você sabe que você nasceu com um propósito? Ah, Wesley, mas eu sou obra do acaso. Ah, mas foi uma noite que meu pai e minha mãe, eles nem estão juntos mais e eu nasci. Quando se fala do nascimento de um ser, a grandeza de Deus está em já escrever tudo a respeito daquele que nasce. Você nasceu com um propósito. Mas como você entende, como Salomão está dizendo, como o homem entende o seu próprio caminho? Para você entender o seu próprio caminho, você precisa ir na fonte. E quem é a fonte? A fonte é o Criador de tudo. Por que eu tenho que ir na fonte, Wesley? Porque para que você entenda o meio, você precisa voltar no princípio. E o princípio do homem, a fonte do homem, o princípio do homem é Deus. Eu ouvi um pastor um dia dizer em uma pregação uma coisa muito interessante. No capítulo 1 de Gênesis, quando você vai ler, você vai perceber que Deus, ele vai conversar com a terra. E Deus vai dizer para a terra: terra, produza seres viventes. E a terra produziu os animais, os répteis. Interessante. Deus conversa com a terra, dá uma ordem para a terra e a terra obedece. Às vezes é nós que não queremos obedecer a Deus, mas a terra obedeceu a Deus, obedeceu o som da sua voz. Está lá em Gênesis 1. E a terra produziu os répteis. A terra produziu os seres, os animais terrestres. Deus agora olha para as águas e conversa com as águas e diz: água, produza seres aquáticos. E agora as águas vão produzir todos os seres aquáticos que conhecemos: baleias, tubarões, peixes, todos os seres aquáticos que conhecemos e os que não conhecemos. As águas vão produzir. Só que quando Deus vai fazer o homem, Deus não terceiriza. E capítulo 1, versículo 26 vai dizer que formou Deus o homem do pó da terra. É como se Deus pegasse o pó. Interessante que Deus não formou o homem da terra, Deus formou o homem do pó da terra. É diferente. Porque o pó da terra, ele é menor do que a terra. O pó da terra é fragmento que se desprendeu da terra. Deus pega o homem, no caso, Deus pega o pó e Deus vai formar o homem.
Ou seja, o homem é criação de Deus. Se você arranca uma árvore do chão, esta árvore ela morre, porque a fonte da árvore é a terra. Se você arranca um ser aquático, um peixe da água, logo que você arranca ele começa a morrer, porque a fonte desse peixe é a água. Da mesma forma, se você arranca o homem da fonte, ou se o homem se desprende da fonte que é Deus, o homem morre, porque o homem sem Deus não é nada. Então, você precisa entender que você precisa ir na fonte. Não ouça o que estão dizendo de você no teu trabalho. Não ouça o que estão dizendo de você lá na sua vizinhança. Não ouça o que estão dizendo de você na sua família. Mas se você quer saber quais são os passos e os caminhos que já estão escritos sobre você, vai na fonte. Porque quando você vai na fonte, você encontra a fonte de águas vivas que mata a tua sede para sempre. Quando você vai na fonte, você mata a sua sede. Quando você vai na fonte, você encontra de fato o que verdadeiramente você precisa encontrar. Então, o que dizem de você não define quem você é. Salomão está dizendo que Deus ele sabe o caminho do homem, os passos do homem. É Deus que conhece os seus caminhos. E Salomão, quando ele vai dizer isso, ele está dando uma clareza. Se você quer saber quem você é, vá na fonte. Não ouça alguém da tua família que diz que você é assim, ou alguém que você conhece que diz que você é assado, que você é desse jeito. Não ouça. Entenda. Salomão está dizendo aqui, Provérbios capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem é do Senhor. Os passos do homem é do Senhor. Como poderá então o homem entender o seu próprio caminho? Você quer entender o seu caminho, você precisa ir na fonte, é Deus. Então, eu quero finalizar aqui a primeira live. Agradecer aí a Emily. A Emily tá aí. Agradecer você. Agradecer você que vai estar assistindo essa live depois. Você que vai estar vendo aí os cortes dessa live. E entenda isso. É tempo de você tomar decisões. É tempo de você fazer o que você pode fazer para mudar o seu futuro. É tempo de você acordar. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Entenda o seu caminho. É necessário você fazer a sua parte. Desperte, levante. Que os projetos que você tem possam sair do papel. Que os sonhos que você tem possam se realizar. Que os objetivos que você traçou você possa alcançar. É tempo de despertar. É tempo de fazer a nossa parte. Ok? Então, eu quero te agradecer, você que vai ver, você que assistiu. E amanhã, na parte da manhã, acredito que ele na faixa de 6h30, vamos estar fazendo mais uma live e vai ser produtivo, eu acredito. Ok? Fique com essas pílulas de conhecimento, de sabedoria e que a sua semana seja uma semana excelente. Até amanhã.